nós vamos ter que analisar as cargas que tem aí, e principalmente o cálculo do dimensionamento da peça por fadiga, ele vai envolver a determinação de tensões médias e alternantes que ocorrem na peça. E essas tensões médias e alternantes que são aplicadas na peça dependem dos tipos de carga que são aplicados. Tá? Então, assim, lá em resistência dos materiais, né, predominantemente lá se aplicava a carga estática. Né? O que é a carga estática ao longo do tempo? A carga estática ao longo do tempo é uma força. Veja aqui que eu tenho um gráfico: força versus tempo. A carga estática é uma carga que, ao longo do tempo, ela é uma carga que é aplicada lentamente sobre a peça. E depois, quando ela chega no nível máximo, ela se mantém constante ao longo do tempo. Essa é a definição de carga estática. Uma carga aplicada lenta e gradualmente e posteriormente se mantém constante. Tá? Carga estática. Então, essa carga é a que era usada lá em resistência dos materiais para projetar as peças, né, que vocês trabalharam já em resistência dos materiais, sujeitas a cargas estáticas. Tá? Então, lentamente aplicada e permanece constante. Não é uma carga de impacto, e sim lentamente aplicada. Tá? Já no caso da elementos de máquinas, né, então isso gera então, uma força máxima, que é essa força que foi colocado ali. Tá? Já no caso de elementos de máquinas, as nossas cargas podem ser do tipo alternante. Tá? Vejam novamente um gráfico de força, né, força positiva e força negativa, ao longo do tempo. Tá? Então, a carga alternante, pessoal, é uma carga que varia entre uma força mínima, que é negativa, por exemplo, negativa, a uma força máxima de igual intensidade. Depois essa força cai a zero, aqui passa a zero novamente e fica negativa de novo. Vai a zero, a carga vai se modificando no tempo, vai novamente a positiva, vai a zero, vai a negativa e assim sucessivamente. Tá? Então, ao longo do tempo, o carregamento se altera na peça, que é o caso típico do eixo de uma máquina. Né? Como nós vimos antes aqui, né, o eixo de uma máquina, ele sofre, né, ao mesmo tempo, as fibras superiores, a montagem aqui, elas são comprimidas. A carga pode ser estática. A carga aqui pode ser estática. Mas quando o eixo gira, esse ponto, quando vai lá para baixo, ele passa a ser tracionado. Né? Então, aqui no exemplo do eixo, a carga é estática, mas a influência do giro promove uma carga entre um valor máximo e mínimo. Então, ora, o eixo aqui em cima está sendo submetido a uma força de compressão, e ora, lá embaixo, quando ele gira 180 graus, ele está sujeito a uma força de tração. E assim sucessivamente. A força varia entre um valor mínimo e um valor máximo. Tá? E aí, nós podemos calcular a tensão nesse eixo. Se é um caso de flexão, a tensão ela é o momento fletor, né? Momento fletor vezes o C sobre o I, né? Momento de inércia. Então, esse momento fletor se altera. Ora ele é positivo, negativo. Tá? E aí, então, provoca uma tensão. Quando esse momento fletor, que é força sobre 2, que é a reação de apoio, né? Força sobre 2 vezes L, que é essa distância aqui, né? Vou chamar aqui de L, né? F sobre 2 vezes L, esse momento fletor, quando está em cima, ele é positivo, embaixo ele é negativo, né? Então, o sinal aqui se altera e gera uma tensão, ou tensão mínima, que é de compressão, quando está embaixo, ou uma tensão máxima, né? A distribuição de tensão vai seguir isso aqui, né? Essa distribuição aqui, ó. Uma hora traciona e a outra hora comprime. Então, a carga alternante é a carga típica que acontece em eixos.
ela tem esse comportamento. O F mínimo é igual em módulo ao F máximo e tem esse comportamento aqui, ó, passa em zero. Tá? Desta carga alternante, acaba aparecendo a força alternante e uma força média. Se eu pegasse essa onda, qual que é a força média? Eu pego a força máxima mais a força mínima, que é menos, né? Força máxima, né? Mais a força mínima é negativa, né? A força mínima é negativa sobre 2. Se as duas são iguais, máxima mais a mínima, menos a mínima dá zero. 0 dividido por 2 é 0. A força média, né? Força média é igual a 0. E a força alternante é a própria força máxima ou mínima. O outro tipo de carga que existe é a repetida. A repetida, se vocês olharem, ela é diferente da carga alternante, porque ela varia entre uma força mínima 0 e vai até uma força máxima, volta a 0, vai a uma máxima, volta a 0 e assim sucessivamente. Ela não desce para baixo do diagrama, tá? É entre 0 e uma força máxima, tá? Se vocês olharem, se o mínimo aqui é 0 e existe uma força máxima, agora sim, ó, existe uma força média. A média dessa curvinha aqui está bem centrada aqui, ó, é a força média. Força média. E a força alternante é essa força aqui, ó, entre a média e a força máxima, eu tenho a força alternante, ou entre a média e a força mínima, eu tenho aqui o vetorzinho de força alternante. Tá? Onde acontece isso? Tipicamente de engrenagem. Né? Olhem o eixo de uma engrenagem. Tá? No dente de uma engrenagem, o dente é uma viga engastada sujeito à flexão. Então, quando ocorre, se nós olharmos aqui, nós temos aqui um dente, vou tentar fazer aqui a figurinha, né? Esse dente aqui, ó, está chegando para o engrenamento. Quando essa aqui é a motora, então é ela que puxa o sistema. Quando esse dente aqui de cima entrar em contato com esse dente aqui de baixo, é que vai ocorrer a transmissão de força. Senão, os dois dentes estão girando sem nenhuma força aplicada sobre eles, né? Eles estão andando aqui, ó, eles estão dando uma volta completa, sem contato nenhum com o outro dente, então eles estão andando aqui em cima, né? Eles estão vindo sem nenhuma carga. Somente quando esse dente aqui, ó, que é esse dente aqui, ó, encostar no dente 2, é que vai começar a transmissão de carga. E aí, então, quando eles encostam um no outro, né, o dente, então, é submetido a uma força, e essa força provoca uma carga. Então, aqui em cima o dente vem vindo sem carga, 0, e depois, então, quando ele encosta um dente no outro, a força vai ao valor máximo. Depois vai a 0. Quando desengrena de novo, um dente desengrena do outro, a carga de novo aos dentes vai a 0 até que ele dê uma volta completa, né? E isso gera, então, a carga repetida. Mas a carga repetida, no caso do dente, ela é mais ou menos assim, se eu fosse levar exatamente ao longo do tempo, né? Ocorre num certo ponto, então, tempo e força. Ocorre o engrenamento, então esse aqui é o início do engrenamento de um dente com o outro. Ocorre a transmissão de força. A força dura alguns milissegundos aqui durante o contato dos dois dentes e cai a 0. Aí o dente dá uma volta completa na engrenagem sem carga, ó. Ele dá uma volta completa na engrenagem sem carga, né? E depois que ele deu uma volta completa, quando ele vai engrenar de novo, acontece o mesmo, a transmissão de força, e a carga cai a 0 e continua assim, ó. Então, no caso do dente, isso seria mais ou menos, considerando o tempo, isso aqui seria bem curtinho, né? Alguns milissegundos, e aqui um tempo maior, que é a volta completa que o dente dá para iniciar um novo engrenamento. Tá? Mas, no caso das engrenagens, elas são tipicamente, então, um exemplo de carga do tipo repetida. Posso calcular, então, novamente as forças médias e tensões médias alternantes a partir das fórmulas ligadas a engrenagens, no caso aqui.
Tá? Se for a engrenagem, eu posso calcular a tensão alternante e média a partir das fórmulas, ou tensão máxima e mínima, né? A partir das fórmulas de tensões em dentes de engrenagens. E a carga flutuante é o caso típico, é o caso geral, tá? Então, acontece em molas, né? Pode acontecer em molas, né? Molas pré-carregadas, né? Então, imagine que eu tenho uma mola sem carga. Eu dou inicialmente uma pré-carga na mola. Eu gero uma força F mínima na mola. A pré-carga aqui é uma força mínima. E depois eu aplico uma força de trabalho. Essa força de trabalho é uma força entre o mínimo e o máximo. Aí, então, a mola fica trabalhando entre dois extremos, ó, entre uma força mínima e máxima, que varia no tempo, volta a mínima, máxima e assim por diante. Então, a mola de compressão é um exemplo típico de carga flutuante aplicada sobre ela. É um caso geral. Se eu pegar aqui o mínimo e o máximo, eu consigo calcular a força média que acontece aí. A força média é como se fosse uma carga, aproximadamente a ideia dela, é como se ela fosse uma carga estática aplicada ao sistema, tá? Estática, tá? E a força alternante aqui, ó, realmente é a força dinâmica que é aplicada sobre a carga estática Fm. Então, eu consigo calcular a força alternante, né, e média, que, então, permite calcular tensões médias alternantes aplicadas sobre o eixo, tá? Sobre a peça, né? Então, mola é um caso típico de carga do tipo flutuante, tá? Essas tensões médias e alternantes, então, ó, tensões médias e alternantes, sempre vão ser calculadas por essas duas fórmulas aqui, ó. A força média sempre é a força máxima mais a mínima sobre 2. E a força alternante sempre é a força máxima mais a mínima sobre 2. Essa força mínima pode ter um sinal negativo, menos 100, por exemplo, menos 100 newtons. E aí, então, nesse caso aqui, ó, ela vai acabar, pelo fato de a carga ser negativa, ela subtrai uma da outra, tá? E se aqui essa carga de menos 100, ela acaba menos com menos, né? Se eu tiver menos 100 aqui, né? Menos com menos fica mais. Ela acaba somando, então, essas cargas e dá uma força alternante maior. Mas sempre o processo de cálculo da força média alternante se dá sobre essas duas formas, só que eu tenho que sempre observar se a força mínima é negativa ou, no caso flutuante, positiva ou, no caso repetido, zero. Tá? Então, a partir daí nós conseguimos determinar, então, as forças médias e alternantes que vão ser o meio para nós dimensionarmos as peças sujeitas, então, áreas por fadiga. Tá? Novamente, né, esse material sai aí do livro do Schigle, tá? Que é o livro-fonte principal aqui da nossa disciplina. Tá? Então, esses são os tipos de carregamento que podem acontecer nas peças. São sempre esses três. E sempre deles, nós temos que calcular as forças médias e alternantes e as respectivas tensões médias e alternantes que vão surgir a partir daí, que vai depender do tipo de carregamento que eu tenho, se é tração, compressão, se é uma tensão dentro de uma engrenagem e assim por diante. Tá? Então, é o princípio, né, dos tipos de carga que são aplicados.